No vídeo de hoje você vai aprender como elaborar um sermão a partir de uma mensagem, de uma pregação do pastor José Wellington Bezerra. Naquela situação, ele usa um recurso muito poderoso chamado de cláusula âncora, que consiste na repetição de uma frase ao longo do sermão. Mas por que essa repetição funciona tão bem? Qual é o efeito que ela gera no ouvinte? Como você pode aplicar em suas mensagens? Hoje eu vou te mostrar o que é uma cláusula âncora e como você pode se beneficiar dela em suas pregações. Se você quer saber como elaborar um sermão, então é um motivo para você ficar aqui comigo nesse canal. Esse canal, muitas vezes, eu disseco as pregações dos grandes pregadores da atualidade. Já dissequei aqui a mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, e hoje nós estamos com a mensagem do pastor José Wellington Bezerra. Eu te mostro como os grandes fazem para que você replique isso na sua pregação. Bom, nós vamos falar hoje da cláusula âncora. O que é uma cláusula âncora? É uma cláusula que ela é repetida ao longo da pregação. O pastor José Wellington, na situação, ele pregou em Esdras capítulo 10, versículo 4. E do versículo 4, ele isolou um fragmento de texto que diz: a ti pertence esse negócio. E o que ele fez com esse fragmento de texto? Ele repete, ele reproduz várias vezes ao longo da mensagem. Essa repetição, ela não é aleatória, muito pelo contrário, ela é proposital, objetiva, intencional. A partir da cláusula âncora, as outras ideias progressivas vão girar em torno da cláusula âncora, sem se desviar, 1 milímetro sequer, tá bom? Deixa eu te dar o contexto da mensagem dele. Eu assisti essa mensagem no YouTube, ouvi atentamente para despila e trazer para você o que foi que ele fez ali, tá bom? Assistir no YouTube, isso aqui não tem em livro nenhum, você não vai encontrar. Esse conteúdo é exclusivo de pegar uma mensagem de um pastor renomado, ouvir atentamente e depois, como eu estivesse desossando um boi, e mostrar o esqueleto, como foi que ele fez aquilo. Você não vai achar em livro não, isso daí, viu? É só aqui no meu canal. Bom, na situação específica, o pastor José Wellington, ele estava em uma reunião de obreiros. Você sabe que ele é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E naquela reunião de obreiros, ele diz, ele usa para falar com os obreiros, né? Você vai entender pela introdução que ele vai dizer que ao obreiro, e o obreiro não é o obreiro no sentido específico da palavra, mas genérico, amplo. O obreiro, que é referente cabe ao pastor, ao presbítero, ao diácono, enfim, aos líderes, né? Está falando com toda essa gente, todo esse pessoal, que aos líderes a responsabilidade de cuidar da igreja é entregue na mão deles. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, apacenta o meu rebanho. Então ele está dizendo isso daí. E aí, na situação, ele vai desenvolver a mensagem e ele escolheu uma abordar aquela mensagem por intermédio de uma cláusula âncora. Como é que é isso? Vou já te mostrar. Tenha paciência. Então a cláusula âncora diz assim, ó, que ele escolheu a ti pertence esse negócio. E aí, e cada nova ideia que vai surgindo na pregação, ele repete a cláusula âncora. A ti pertence esse negócio. Aí ele amplia uma ideia, sem dizer implicitamente, ele desenvolve, e quando ele vai chegar numa nova ideia, ele repete de novo a mesma fala: a ti pertence esse negócio. Essa repetição fez com que os obreiros entendessem de uma vez por toda que a responsabilidade do ministério, da igreja melhor, cabe aos obreiros. É responsabilidade deles, não há espaço para negligência. O obreiro de Deus, o pastor, o presbítero, o diácono, ele tem uma missão dada por Deus, que é cuidar da sua igreja. A repetição da cláusula âncora, ela produz 3 efeitos. O primeiro efeito é relacionado à autoridade, o segundo relacionado à memorização e o terceiro efeito relacionado ao impacto. A autoridade, porque o pregador ele não só expõe um conceito. Na cláusula âncora, o pregador ele martela uma verdade ao longo da pregação e isso gera o quê? Isso gera convicção. Também, o outro efeito que a cláusula âncora produz é a memorização. A pessoa que ouviu a mensagem do pastor José Wellington, com certeza, ele foi para casa e ele passou a semana todinha e ele não esqueceu aquela mensagem. Sobretudo a fala: a ti pertence esse negócio. Então, quando você quer tornar uma pregação inesquecível, você pode recorrer ao recurso de uma cláusula âncora. Mas no final, eu vou te mostrar outros 2 esboços um meu, para que você entenda melhor isso daí. Mas vem cá. Então são 3 efeitos. O primeiro, autoridade, produz autoridade, a cláusula âncora produz a memorização, a pessoa não esquece a mensagem, e o outro efeito é que ela produz também o impacto. Essa repetição leva a um senso de responsabilidade e de urgência. Então agora que você viu como elaborar um sermão com uma cláusula âncora, eu quero te falar sobre os pontos que ele
propositalmente oculta, que ficam ocultos, mas que você entende e percebe pelo desenvolvimento da ideia. Tá? Então, ele diz, a ti pertence esse negócio, e aí ele desenvolve a ideia de que aos líderes, aos obreiros, cabe a eles o quê? Ganhar almas. A ti pertence esse negócio, e aí ele vai desenvolver uma nova ideia de que aos líderes, aos obreiros, cabem a eles discipular os novos convertidos, cuidar do rebanho. E aí ele vai desenvolvendo, ele chega a uma outra ideia. A ti pertence esse negócio, então ele vai desenvolver a ideia de que aos líderes cabe a eles se organizarem para enviar missionários ao campo. Eu vou reproduzir um sermão, como ele levou para o púlpito, e depois eu vou reproduzir como ele ficaria de forma feita tradicionalmente. Vem aqui para a tela do meu computador. Então aqui você tem o tema, a ti pertence esse negócio, pois Deus confiou a igreja ao obreiro. Aí então está aqui, ó, a ti pertence esse negócio, desenvolvimento 1, 2, 3, a ti pertence esse negócio, mais outro desenvolvimento, a ti pertence esse negócio, mais 3 desenvolvimento, e a ti pertence esse negócio. Isso foi o esboço, ou melhor, foi o que ele levou para o púlpito, mas por detrás da mensagem, o que tinha lá? Eu não estava lá com ele, eu sei por causa do conhecimento que eu adquiri estudando homilética, oratória e retórica. Eu sou especializado em pregação expositiva, então eu consegui, com conhecimento, saber o que estava ali na mensagem dele. Deixa eu te falar um negócio aqui. Quando você vai usar uma cláusula âncora para deixar a mensagem inesquecível no coração dos seus ouvintes, você tem que disponibilizar os pontos centrais, as ideias progressivas, a partir da seguinte abordagem. Cada ideia progressiva, ela deve responder o que deve ser feito em relação à cláusula âncora. Qual é a cláusula âncora? A ti pertence esse negócio. Nós sabemos que o negócio aqui não é comércio, né? Deixa eu te abrir um parêntese aqui para explicar uma coisa para você. A palavra negócio é junção de duas palavras. Ócio é aquele que não faz nada. Negócio é negar o ócio. Ou seja, é partir para a ação. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui à mensagem. Para depois não falar que a igreja é um negócio mesmo. Não é isso que está dizendo aqui. Vamos lá. Então, eu disse que quando se usa uma cláusula âncora, você vai disponibilizar os pontos principais a partir do que deve ser feito em relação à cláusula âncora. Se a cláusula âncora é a ti pertence esse negócio, ao obreiro, o que deve ser feito? Ele deve ganhar almas, ele deve cuidar do rebanho, ele deve treinar os recém-convertidos, ele deve enviar missionários ao campo. Entendeu? É muito importante a cláusula âncora. Outro dia eu fui convidado para pregar numa igreja pertinho do Bom Jardim. Eu não moro no Bom Jardim, mas moro próximo. E lá eu usei a mesma estrutura, a abordagem da cláusula âncora. Eu vou mostrar para você o esboço. O meu esboço aqui foi esse daqui. Esquece só o tema, porque eu não deveria ter tirado, não tirei, que aqui esquece o tema, só olha para a partir desse ponto aqui. Você sabe que na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo estava preso em prisão. A igreja estava sendo perseguida, assolada debaixo de chicote, e mesmo assim a igreja crescia, progredia e se fortalecia. Até soldados romanos se convertiam. Paulo pregava para eles. Então, quanto mais se bate, foi minha cláusula âncora, quanto mais bate, melhor fica. Porque o sofrimento não desanima o verdadeiro cristão. Quanto mais bate, melhor fica. Porque ainda que pregado por motivações erradas, o evangelho continua avançando. Quanto mais bate, melhor fica. Porque a aprovação, vamos lá repetir. Quanto mais bate, melhor fica, porque Deus transforma a aprovação em livramento. Quanto mais bate, melhor fica. Porque para o verdadeiro cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho certeza que ao ouvir essas mensagens, a pessoa não esquece mais. Temos outra aqui também, a cláusula âncora. Ele era cego, ele era cego, ele era cego. Olha só a disponibilidade. Ele era cego, mas não era surdo. Tem pessoas que parecem que são surdas, que ouvem a voz de Deus, mas não atendem. Ele era cego, mas não era mudo. Há pessoas que parecem que são mudas, que nunca fala dos seus problemas a Deus. Fala para o ímpio, fala para um, para outro, mas nunca chega em oração diante de Deus. É como se fosse muda. Ele era cego, mas não era paralítico. Tem pessoas que parecem que são paralíticas, porque elas nunca dão um passo na direção de Jesus. Agora, olha aqui a cláusula âncora. Você percebeu que essa cláusula aqui, ela se repete? Ele era cego, ele era cego, ele era cego. E aí são as cláusulas aqui que vão dando evolução, a progressão, a mensagem. Antes de prosseguir, quero te perguntar uma coisa. Esse conteúdo é útil para você? Se ele for útil, então eu vou te pedir, aproveite e se inscreva no meu canal. Meu canal ainda é pequeno, eu tenho uma missão até
no final desse ano chegar aos 1000 inscritos. Eu ainda não tenho isso. É bem pequenininho o meu canal, tô começando agora. Então vamos aqui prosseguindo com a nossa aula de hoje. Veja bem, o uso de uma cláusula âncora que se repete ao longo da mensagem é muito interessante porque, sem nem perceber, é como se a cláusula âncora pegasse na mão do ouvinte e conduzisse ele a uma progressão lógica. Sem perceber, ao longo da mensagem, quando chegar no final da pregação, o ouvinte ele vai estar com uma verdade poderosa imprimida no seu coração. Então é muito importante você aprender a usar a cláusula âncora. Grandes pregadores usam esse recurso. Por isso que você ouve uma pregação e você nem sabe, aquela mensagem ficou gravada no meu coração, na minha mente, porque ele usa a cláusula, uma das formas é usar a cláusula âncora. Vamos fazer o seguinte, bem aqui vai aparecer um vídeo para você que faz todo sentido em relação a esse vídeo. É um vídeo relacionado. Não é a continuação, mas é um complemento para você, tá? Se ele está aparecendo, então clica aí e já corre lá para assistir. Caso ele não aparecer para você, é porque ele vai aparecer, ele está em processo de produção. Mas se inscreve no canal, porque assim que ele estiver pronto, o YouTube vai te notificar, tá bom? Eu sou o Pastor Alencar, muito obrigado. Se você não é inscrito, me dê essa força, se inscreva nesse canal. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos.